Então, esse texto nosso, ele trata um pouco, né, é um bloco que ele vem junto com o capítulo que estudamos anteriormente, inicia lá, quando Tiago ele começa a falar um pouco das turbulências, daquilo que estava acontecendo no meio da igreja, né, as inimizades que estavam acontecendo, que traziam divisões, então ele dá um complemento, tá? E aí ele trata bastante a respeito da amizade com o mundo, e ali mostrando realmente as consequências. Então, é um alerta muito grande, e Tiago achava muito importante tratar desse assunto, era muito relevante. Então, a amizade com o mundo e consequências. Então, o primeiro parágrafo do 3, capítulo 3, de 13 a 18, descreve a atitude pecaminosa de inveja e a coloca em contraste com a sabedoria que desce do alto. Então, eles deveriam deixar a inveja que trazia grandes consequências e buscar viver dentro da sabedoria que vem lá do alto. Para isso, claro, né, eles tinham que pedir a Deus essa sabedoria para a sua vivência. Então, o segundo parágrafo que nós vamos ver agora, ele do 1 ao 3, ele descreve os efeitos dessa atitude: guerras e contendas, homicídios, orações sem respostas, tá? E aí, por diante, a gente vai ver, porque conforme a gente até tinha dito antes, né, em estudos anteriores aí, que toda essa divisão que havia na igreja aí faz lembrar, assim, até dentro do conceito de Tiago e conhecimento dele, tanto, né, da tradição da sociedade que eles estavam vivendo, que era, né, uma cultura grega, mas ali os judeus, que eram um povo escolhido e que tiveram ali as suas leis, os seus ensinamentos desde o Antigo Testamento, então ele pegou ali esses conceitos e pôde, então, pontuar aqueles irmãos, considerando justamente, né, essas coisas que era comum, né, o povo observar e ver e destacar, né, que uma sociedade vai mal justamente por causa da inveja e da cobiça que há no meio daqueles que a compõem. Então, a partir do versículo 5 até o 10, Tiago lhes traz a lembrança, o ciúme de Deus por seu povo e a disponibilidade de sua graça, justamente para esse povo, né? E com base nisso, ele conclama seus leitores ao arrependimento. Então, o que estava acontecendo com esse povo? Estava acontecendo uma divisão muito grande, justamente por causa da inveja e da cobiça. E muitas atitudes deles estavam afastando-os de Deus e fazendo, né, com que houvesse uma guerra, uma divisão no meio deles. Mas Tiago, então, ele chama eles ao arrependimento para que eles possam viver, né, de acordo com o propósito que Deus chamou. E Deus é um Deus zeloso para com o seu povo, e ele tem graça a oferecer a esse povo, mas é preciso que o povo se arrependa, né, dos seus maus caminhos e aí vivam debaixo daquilo que é o ensino da palavra de Deus. E depois nós temos o complemento dos versículos 11 e 12, que é uma repetição daquilo que nós vimos ali, né, que ele começou a falar a respeito da língua, né, e os pecados ali da língua. Ele faz só um resumozinho. Então vamos lá, vamos versículo por versículo, né? Então, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, olha só, mais uma vez ele utiliza aqui uma pergunta, né, retórica aí, para apresentar o seu próximo assunto, que surge justamente da questão anterior. Então, ele vinha falando ali da inimizade que havia no meio deles, toda a confusão que estava acontecendo no meio deles, e ele faz uma pergunta retórica, né? De onde que vem isso? De onde? De onde? E é claro, né, que todo mundo ali vai saber que é justamente dos prazeres, daquilo que a carne deles deseja, e que faz com que eles tenham essa atitude. Então, no lugar de confusão, como ele colocou, né, no finalzinho ali do capítulo 3, agora, né, nós lemos guerras e contendas, que num sentido metafórico pode descrever, né, discussões verbais e violentas. Lembra quando ele falou a respeito da língua, que tinham que controlar a língua? Então, essa língua descontrolada
agia no meio deles e provocava ali uma discussão enorme, uma discussão muito né, acirrada, muito violenta, de forma que as palavras deles se tornavam palavras, né, muito duras, uns para com os outros. Então, a confusão vinha justamente aí dessas contendas e que havia esse bate-boca, não controlavam a língua. E uma vez que discussões desse tipo quase sempre vêm acompanhadas de palavras ásperas, né, a divisão que estava acontecendo era justamente em consequências dessa discussão. Palavras ásperas, né, não faladas com amor, mas faladas, né, com grande agressividade. Né? Então, os argumentos e conflitos que estavam rompendo a comunhão cristã não podia ser atribuído a prazer justo ou a zelo justificável. O desejo egoísta e apreciativo era o responsável. Então, olha só, não tem problema nenhum a gente, né, discutir no sentido assim de chegar a uma clareza. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos a unidade, nós queremos que haja um entendimento, e muitas vezes há uma discussão. Mas o que estava acontecendo com eles não era essa discussão para eles chegarem num acordo e viverem em paz. Muito pelo contrário, era cada um defendendo o seu desejo próprio, egoísta, né? E não querendo ficar por baixo, né? Está sempre com a razão diante dos outros. Então, essa motivação é que gerou toda essa confusão, todas essas discussões. Então, o processo, né, que estava havendo entre eles ali era justamente de algo que era muito carnal, não era algo espiritual, as discussões que haviam no meio deles. E olha que é no meio da igreja aqui, tá? Não é no meio particular de um aqui, outro lado, era no meio da igreja, então existia realmente essa motivação muito ruim. E aí o versículo 2a, né, ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra. Olha só, aquele desejo, né, ilícito, ou seja, que não é da pessoa, que ela não pode ter aquilo que ela está querendo, responsável pelas discussões e conflitos que atormentavam a igreja, é tornado mais explícito, então, o quê? Nesse versículo, tá? Então, o que estava acontecendo ali? O que eles queriam? Eles queriam alguma coisa que era do outro, né? Então, cobiçar. Cobiçar é você querer o que é do outro. Talvez não é nem aquilo que é o igual que é do outro, não é aquilo que é dele. Não, eu quero é aquilo, né? Igual uma criança estava acontecendo no meio deles. Eles não queriam só aquilo que eles tinham direito, ele queria aquilo que era do outro também. Então, cobiçando ali. Então, aí ele é bem pesado aqui no que diz respeito a essa questão, né? Então, são palavras duras aqui a respeito dessa posição, tá? Então, olha só. Cobiçais e nada conseguis possuir. Então, o que vocês fazem? Vocês matam. Né? Você tenta tirar a força, não consegue, você mata. E esse matar pode ser até físico, né? Mas também no que diz respeito ao relacionamento. Você não tem mais relacionamento com aquela pessoa, é como se você estivesse matando, né? Essa pessoa no seu coração. O próprio Jesus já tratou dessas questões e Tiago seguia muito ali aquilo que Jesus estava falando, né? Que quando ele falou a respeito dos mandamentos, ele falou, não matarás então, mas cada um, se você matar no coração, você matará, não adulterarás. Se você adulterar no coração, você já adulterou. Então, é uma coisa muito do coração ali também. Então, eles cobiçavam e não conseguiam possuir aquilo, por isso eles matavam, né? Ou seja, não tenho mais contato com aquele irmão, não tenho mais nenhum tipo de comunhão com ele, para mim ele morreu, né? Então, é aquelas pessoas que olham para você, né? Aliás, nem olha, muitas vezes nem cumprimenta você, por quê? Porque ela queria algo e ela não conseguiu, né? E aí ela acaba tendo esse tipo de postura. A outra questão, ele diz, ambicionais e não conseguis obter. Então, combateis e fazeis guerra. Então, olha só como que era a atitude dessas pessoas, né? O que elas queriam, como o egoísmo delas não conseguiam, ou elas matavam, né? Acabavam com a pessoa, ou então elas provocavam brigas ali, geravam uma guerra enorme entre eles, porque aquilo que eles tinham ambição, aquilo que eles cobiçavam, né? E ali eles realmente não conseguiam, então eles provocavam, né, algo para trazer uma destruição na vida da pessoa e isso acabava prejudicando a própria comunidade. Então, aqui Tiago fornece uma poderosa análise do conflito humano. Argumentos verbais, violentos e particulares ou conflitos nacional pode ser resultado do desejo frustrado
de querermos mais do que temos, de cobiçarmos aquilo que é dos outros, seja os cargos das pessoas ou suas posses. Olha só, né, que lição, né, se pode tirar daquilo que Tiago estava querendo combater neles, né? Então, por causa dessa briga, por causa desse argumento que você faz, você acaba perdendo e isso acaba prejudicando, né? E ele coloca até numa questão de conflito até nacional, né? Aquelas guerras internas aí que tem nos países aí, vem muitas vezes de alguém se levantar a voz e o outro querer os seus direitos, e aí cada um busca o seu próprio, né? Aquilo que ele acha que é, e aí gera realmente uma grande confusão e até guerras, né, que acontecem aí no meio aí. Então, o desejo frustrado da pessoa faz com que ela parta para cima, né, querendo tomar à força aquilo que é do outro. E aí ele coloca bem claro aqui a questão de cargos, e aí também vem a grande questão até de posses, né, com relação às posses das pessoas. Eles vão, né, para a justiça, eles fazem um monte de coisa, tudo isso para poder ter posse. Por quê? Por causa da inveja, por causa da cobiça. E é isso que acontece. Todo o mal, né, que nós temos no nosso mundo parte daí, daquilo que está no desejo no coração do homem e que Tiago diz ali que é o desejo, né, mundano. Na parte 2, né, na parte B do versículo 2 e no versículo 3, ele diz: nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por que é frustrado esse teu desejo de ter? Então, devido a uma falha em orar de modo apropriado. Então, a pessoa não orava como deveria, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus ali, tá? Estamos tratando de pessoas que estão dentro da igreja e que estão querendo coisas que os outros têm dentro da igreja, mas ele queria para ele. Cargos e até posses, né? Alguma coisa que a pessoa tem lá. Então, e na vida, obviamente que isso leva para a vida das pessoas que são crentes também, né? Então, como ela não tem aquilo que o outro tem, ela parte para cima, né? E aí, o que acontece? Ela nunca pediu? Talvez até pediu, mas ela não recebeu. Por quê? Porque ela pediu de forma errada. E aí ele trata. Jesus, ele tinha em mente em Mateus 7,7, quando ele fala lá, batei, batei, abri-se-vos-á, pedi, pedi, dá-se-vos-á, aqueles pedidos que se concentram e têm seu motivo no nome, no reino e na vontade de Deus, e não nos prazeres que estão em guerra com nossa alma. Então, o nosso desejo carnal, ele quer coisas que são que o mundo oferece, né? Mas não muitas vezes aquilo que nós devemos pedir em nome de Deus, né? Porque nós somos embaixadores dele, somos filhos dele, no nome do reino dele, porque nós vivemos no reino de Deus e devemos buscar, usufruir das coisas do reino. Vivemos nesse mundo, né? Mas nesse mundo, mas pertencendo ao reino de Deus. Tem muitas coisas desse mundo que nós podemos usufruir. Deus vai nos dar, se nós pedirmos, né? Mas com aquela intenção também de usufruir de forma a glorificar o nome dele, não unicamente porque eu quero. Saiu novo, eu quero. Não, fulano tem, eu quero também. Não é assim. E no que diz respeito à vontade de Deus. Deus tem uma vontade para as nossas vidas, tá? Ele tem algo preparado para nós, ele quer que nós vivamos um estilo de vida, mesmo porque ele conhece a nossa natureza. Então, tem muitas pessoas que têm o desejo de ser rico, mas elas não vão conseguir administrar essa riqueza delas. Elas vão desviar do caminho do Senhor, elas vão fazer muita besteira. Então, muitas vezes, Deus não dá essa riqueza que ela quer, né? Mas Deus diz, a palavra de Deus diz que um justo nunca é desamparado. O salmista diz que ele jamais viu um justo desamparado e nem a família dele mendigar o pão. Por quê? Porque pede da forma correta e recebe. Porque não pede para se esbanjar, né? Mas pede realmente para poder ter uma vida e essa vida possa glorificar a Deus aí, tá bom? Então, a gente tem que pedir, mas pedir aquelas coisas que estão dentro da vontade de Deus, temos que pedir de forma que o nome de Deus seja exaltado, honrado, e também o reino dele possa ser beneficiado com isso aí também, tá? E não por causa dos nossos prazeres, porque os nossos prazeres só vão proporcionar guerras, porque são prazeres egoístas, né, e prazeres aí de cobiças, tá? Então, por isso que ele fala, vocês pede e não recebe. E aí ele complementa, né? Tem um comentarista, Hort, ele comenta, Deus não concede apenas dádivas, mas também o prazer nelas.
Mas o prazer que não contribui para nada além de si, não é o que ele dá em resposta à oração. E os pedidos feitos a ele não tenham, né, melhor fim, que não tenham melhor fim em vista, não são orações. Ah, mas eu orei a Deus, mas será que foi oração mesmo ou se foi alguma coisa que você falou, né? Que era o seu desejo, né? Era uma exigência, ou era alguma coisa para constranger Deus. Então, quando é a oração, né, que sai de dentro do coração, a gente ora e Deus responde. Por quê? Porque Ele dá as coisas para nós e quer que a gente usufrua delas. Então, se a gente tem algo, né, que Deus nos dá, nós precisamos usufruir da melhor maneira possível. Aquilo que Deus nos dá para nós, para o nosso aproveitamento. Agora, quando nós pedimos uma coisa, ou insistimos numa coisa, e aí nós não sabemos usá-lo devidamente, então nós temos consequências nas nossas vidas, né? Justamente porque nós não pedimos da forma correta e é algo que nós não sabemos administrar e que muitas vezes não é nem tão importante para nós. Quando a nossa oração é verdadeira, né, dentro daqueles critérios, Deus nos dá para o nosso aproveitamento, para nos abençoar. Agora, existe uma questão também, né, da permissão de Deus. Não foi um pedido, né, que foi feito devidamente e também não foi uma concessão dada como uma bênção. Foi apenas algo, né, que foi permitido para a pessoa parar um pouco, refletir, ver que não é tudo que ela quer, que vai trazer benefício para a vida dela. Então, muitas pessoas, elas pedem e não recebem aquilo que precisam e que querem porque não sabem pedir. Pede as coisas para se esbanjar e aí, de repente, acha que não recebeu, mas ela... talvez até tenha recebido algo ali dentro daquilo que era o desejo dela, mas não batia com a necessidade. Por isso ela nem reconhece que recebeu algo, né, que ela pediu ali. Então, Tiago, ele traz essa reflexão para que as pessoas possam refletir um pouco, né, no que pedir e pedir da forma correta. E aí, nós temos aqui, né, a partir do capítulo 4, de 4 a 10, diante de todo esse argumento, Tiago chama, né, esses irmãos aí ao arrependimento. Nos 9 últimos versículos, Tiago analisou o pecado da inveja humana. Agora, passa da análise para a exortação. Então, por isso que ele vinha falando. Por que acontece isso? Por causa disso e isso. Por que vocês oram e não recebem? Por causa disso e isso. Por que existe essa divisão? Por causa disso. Então, ele estava pontuando ali as questões. Agora, ele vai também, né, mesmo tendo já dito algumas coisas, exortar esse povo, para que eles possam se arrepender dessas atitudes deles aí, porque se não arrepender, tem grandes consequências na sua vida. Então, chamando seus leitores de infiéis, olha só, lembra que Tiago, ele fala, meus irmãos, tal, agora ele dá uma dura aqui, infiéis, né, chamando eles de infiéis, e homens de ânimo dobre, Tiago os adverte sobre o flerte com o mundo e suas consequências no relacionamento que eles têm com Deus, ou seja, a pessoa diz que é de Deus, mas fica ali, só olhando e buscando, querendo experimentar as coisas do mundo, aqui ou lá, tal. Então, ele adverte, né, as pessoas a não estar querendo viver aí nesses dois mundos aí, tá? Como nós vimos ali, a questão de ter uma amizade com o mundo. Ele não é meu Senhor, mas eu tenho uma amizade muito próxima, né? Então, ele lhes traz a lembrança, o ciúme de Deus por seu povo e a disponibilidade de sua graça. Deus é um Deus zeloso, né, pelo seu povo, e ele abençoa esse povo. Então, você não precisa estar flertando, buscando coisas lá no mundo, porque Deus, ele já nos proporciona. E com base nisso, conclama os seus leitores ao arrependimento. Tá? E toda essa divisão, Tiago apoia simplesmente no Antigo Testamento, citando 2 vezes e refletindo seu vocabulário, né? E temas em cada um desses versículos do Antigo Testamento ali, tá bom? Então, justamente para falar um pouco a respeito, né, dessa questão do zelo de Deus e por Deus ter zelo para conosco, o que ele pede realmente de nós, nosso comportamento. Versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Os infiéis é tradução do original grego que significa adúlteras, tá? Quando você olha essa palavra infiéis no original grego, ela
tem a conotação ali de adúlteras. Então, é uma palavra muito pesada, né? Jesus empregou esta figura chamando aqueles que o rejeitaram de geração adúltera. Mateus capítulo 12, 16 ali, os versículos, né, vai falar a respeito disso, né? Ó, geração adúltera, né? Então, por quê? Porque eles acabaram deixando o Senhor, né, e dizendo que era do Senhor, mas tendo um relacionamento com os deuses e com aquilo que fazia parte da cultura em que eles estavam. O uso que Tiago faz do termo adúlteras serve para caracterizar seus leitores como um povo infiel de Deus. Vivia sempre experimentando e buscando as coisas que era lá do mundo e achando isso natural. Então, por isso que a palavra é muito pesada e ele viu isso, né, como um assunto muito, muito relevante. Tá? Então, ao buscar a amizade do mundo, eles estão cometendo adultério espiritual, tornando-se inimigos de Deus. Por isso que ele coloca justamente essa questão. Se você quer ser amigo de Deus, então você tem que ser, né, unicamente dele e não está tendo um relacionamento ali com o mundo, flertando, né, como ele diz. De vez em quando você vai lá e experimenta uma coisa do mundo. Não, você tem que ser só dele mesmo. Tá? Tiago, ele procura incitar a consciência de seus leitores e estimular seu arrependimento, reconhecendo que, na verdade, seu comportamento marcado por egoísmo e rixa é um assunto sério. Então, por que acontece esse egoísmo e essa rixa toda em vocês? Porque existem pecados, né? E esse pecado aí é por causa do relacionamento que vocês têm no mundo, e as pessoas do mundo são pessoas que cobiçam as coisas do outro, elas são egoístas, então, e aí vocês estão trazendo para dentro da igreja e fazendo essa confusão toda. Então, vocês estão sendo, né, adúlteros, porque vocês estão pegando tantas coisas de Deus quanto as coisas do mundo e querendo viver aí, né, dentro desse meio termo. Então, a vivência e aquilo que vocês devem almejar não são as coisas que o mundo oferece, tá bom? Então, ele está tentando ali trazer à mente dessas pessoas aí que elas não podiam ter esse tipo de relacionamento. No versículo 5, ele continua considerando, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por vós anseia o Espírito que ele fez habitar em vós? Então, é uma pergunta, né, mas trazendo ali uma reflexão. Ele explica a seriedade de qualquer flerte com o mundo, ao trazer à mente o ciúme do Senhor, que exige uma fidelidade total, sem reservas e inabalável do seu povo a quem ele se uniu. Por isso que a gente vê, né, muito na palavra de Deus ali essa questão, né, de Deus ser um Deus ciumento. E essa questão de ciúmes, o ciúme de Deus não é igual ao ciúme do homem, né, que é egoísta, né, alguma coisa que não tem, né, muitas vezes ali uma boa justificativa. De Deus tem, porque nós somos dele, nós somos preciosos para ele. E quando, né, nós relacionamos com algo que não vem só dele, nós nos contaminamos e nós nos prejudicamos. Então, por isso, Deus nos fez e ele tem um zelo muito grande, né? Assim que acontece conosco, quando nós produzimos algo de nós mesmos, a gente não valoriza tanto. Então, Deus também da mesma forma. Foi ele que nos fez, foi ele que nos remiu, ele sabe o valor. E por isso ele quer que a gente permaneça, né, sempre de acordo ali com o padrão, o desejo dele e com ele, e não nos envolvendo com as coisas que são do mundo. Então, a Escritura limitava-se a referências, né, verotestamentária, canônica do Novo Testamento, e Tiago, né, tem em mente o tema do ciúme de Deus, conforme expressos nos versos de Êxodo 20, versículos 5 e 34 e 14, que são ali, né, a questão dos 10 mandamentos, a respeito de Deus, né? Não terás outros deuses diante de vós, porque o vosso Deus é Deus zeloso, tá? Então é só Ele não quer que você se relacione com outro, mas também Zacarias, né, 8, versículo 2, também fala a respeito dessa questão, que o povo de Deus, o povo de Sião, Deus tem zelo por eles, é um povo exclusivo, um povo, uma propriedade que é exclusiva dele. E outros textos ali também que Tiago ele se baseava. Então, esses dois textos, principalmente, ele tinha em mente,
e né, isso refletia no ensinamento do Novo Testamento, principalmente as questões que Jesus falou, mas também, né, os outros também falaram ali, os outros escritores. Tiago tem como base tudo isso para poder estar exortando esses irmãos, ou supondes que em vão afirma as Escrituras, ou seja, aquele que estava no Antigo Testamento e no Novo, a respeito de Deus ser, né, um Deus que ele tem ciúme, ele tem um zelo muito grande por nós. A frase anseia o Espírito lembra-nos de que Deus nos reivindica em virtude de sua obra em nossa vida. Então, nós pertencemos a Ele. Ele pagou um alto preço para nos ter. E aí ele nos dá o quê? Uma nova vida. E aí essa vida tem que ser uma vida de fidelidade a Deus. Só Ele é Senhor na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus diz que a gente não pode ter dois senhores. A gente vai agradar um ou agradar o outro, desagradar um ou desagradar o outro. Então, devemos ter um só Senhor. E Deus, ele reivindica para si essa questão da nossa atitude, porque nós somos criatura deles, propriedade dele, e devemos, então, viver em obediência a ele, e não vivendo aí conforme o mundo nos oferece, né, e a gente obedecendo ali os critérios e aquilo que o mundo nos dá. Versículo 6, antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No verso 5b, retrata o ciúme de Deus por nós. No 6a, irá enfatizar que a graça de Deus é completamente capaz de preencher os requisitos impostos sobre nós por tal ciúmes. Então, se nós somos só dele, nós devemos depender só dele, esperar só nele, pedir só a ele, né? Obedecer só a Ele. Por quê? Porque é Ele que vai nos abençoar. Qualquer coisa que nós precisamos, né, para viver uma vida feliz, uma vida cheia, né, da graça dEle, é dentro daquilo que Deus tem preparado para nós, não que o mundo nos dá. Nós até vivemos nesse mundo, experimentamos algumas coisas do mundo, né, que são lícitas, mas tem muitas outras que a gente deseja que são muito egoísmo nosso. Nós queremos porque queremos, por vaidade e tantas outras coisas, não porque é uma necessidade e que nós realmente precisamos daquilo para viver feliz. Então, a graça de Deus em nós, ela nos preenche, tá? E Ele dá essa graça para aqueles que vivem de forma humilde. Então, conforme disse Agostinho, Deus dá aquilo que Ele exige. Então, Deus, ele não cobra demais de nós, de forma que a gente não tenha condição de poder viver. Se ele diz que é para nós viver na dependência dele, ele cumpre, né? Que se dependermos, ele realmente nos atende, nos supre. O requisito para experimentarmos essa graça é a humildade. Então, aquele que se humilha diante do Senhor, recebe graça sobre graça. A dádiva da graça sustentadora oferecida por Deus pode ser recebida apenas por aqueles que estão dispostos a admitir sua necessidade e a aceitar a dádiva. Tá? Então, se nós necessitamos, por isso que a gente precisa orar, né? Fazer conhecida diante de Deus todas as nossas petições. Tiago vai até falar um pouco sobre essa questão. Por outro lado, os soberbos encontram apenas resistência da parte de Deus. Tá? Então, eles não têm, às vezes, aquilo que era o desejo deles. Talvez eles tenham até a posse, mas eles não têm aquele sentimento, né, de prazer, de alegria, de contentamento que eles estavam almejando ao ter aquilo, a buscar aquilo, a tomar aquilo de alguém. Então, eles, infelizmente, Deus resiste ele, mas aqueles que são humildes, até no pouco, ele percebe, né, que Deus o saciou, que Deus o preencheu. Então, infelizmente, muitas vezes, aquele que é soberbo nem recebe, ou aqueles que recebem, eles não conseguem usufruir realmente de tudo aquilo que eles precisam, né, o que ele tem buscado. Tiago, ele quer mostrar aqui a condenação implícita daquelas pessoas, né, ciumentas e egoístas, por ele descrito no capítulo 3, versículos 13 até o capítulo 4, versículo 3, tá bom? Então, as pessoas egoístas que, né, faziam o maior barraco para poder conseguir aquilo que eles queriam, e isso causava divisão, e eles não estavam nem aí, né? A intenção deles era ter aquilo que eles estavam querendo ali, tá? Então, Tiago critica muito isso.
Versículo 7, versículo 8a, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. A série de mandamentos, do versículo 7 a 10, que a gente viu lá, né, flui, né, da citação de Provérbios 3, 34, nós já vimos quando nós tratamos. Se de fato Deus dá graça ao humilde, a responsabilidade do homem é claramente a sujeição. Tá? Então, não é determinar, não é exigir. Deus, ele dá para aquele que se humilha, né? Pedindo sempre da vontade de Deus, se colocando, né, humilde diante dele. Não é uma falsa humildade em palavras, mas é uma posição, uma postura realmente de sujeição. Se o Senhor me der, me deu. Se o Senhor não der, também, né, vou agradecer a Ele. Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo servo dele. Tá? Então, preciso se sujeitar ao Senhor. Quando nós nos sujeitamos a Ele, então Ele age, Ele responde, né, de forma proveitosa. Então, seja qual for o poder de Satanás, o cristão pode estar certo de que recebeu a capacitação para vencer tal poder. Tá? Então, mas o diabo, ele é terrível, ele é poderoso. Só que o cristão recebeu o poder de Deus para poder vencê-lo. Mas quando que vai vencer? Quando se humilhar diante do Senhor, né? Quando se sujeitar a Ele e receber a capacitação. Em vez de sucumbirmos ao desejo que Satanás tem de nos separar de Deus, nós devemos nos achegar a Deus. Tiago, ele promete que Deus responde, por sua vez, aproximando-se de nós. Então, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se chegará para você também. Né? Então, haverá essa grande conexão. Não que Deus esteja longe e tal, não, ele está ali. Mas só que a questão, né, se você não se virar para ele e tal, ele também, né, não vai poder ter esse relacionamento com você, porque existe ali algo que impede, que são pecados, são coisas que o mundo coloca, né? Então, se nós nos livrarmos disso e nos voltarmos para Deus, obviamente vamos experimentar aí dessa comunhão com Ele. Os que se arrependem sinceramente e voltam para Deus irão encontrá-lo, né, como o pai do filho pródigo, ansioso por receber de volta seu filho errante. Tá? Antes do filho falar qualquer coisa, o pai já o recebeu, porque ele viu naquela atitude uma atitude de arrependimento. Tá? E aí depois eles foram conversar a respeito das coisas todas, o filho estava de fato arrependido, e aí pôde usufruir, né, das bênçãos que o pai tinha preparado para ele, porque Deus fica ansioso dos seus filhos retornarem. Versículos 8b, ele diz: purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. A maneira pela qual devemos nos achegar a Deus é declarada pelos mandamentos dos versículos 8b e 9. Tá? Então, primeiramente é isso aqui, né? Purificai o coração, as mãos e também limpai o coração para se achegar a Deus. Então, ânimo dobre no presente contexto, traz a lembrança o quê? A duplicidade do cristão que procura se tornar amigo do mundo. Ele diz que ele é de Deus, mas ele tem um flerte, ele tem uma amizade ali com o mundo. Então, ele é inconstante, ânimo dobro, né? Ou seja, ele tem duas opiniões, ele tem, né, duas posições, duas decisões. Então, é uma duplicidade no que diz respeito à fidelidade dele. Ele é fiel a Deus, mas ele é fielzinho também lá às coisas que o mundo oferece. Não dá nada não, isso aqui é pouco, tal, mas ele não larga e não é exclusivamente de Deus. Então, permitir que o mundo nos desvie de uma fidelidade total e única a Deus é nos tornar pessoas com lealdade duvidosas, né, duplas, e espiritualmente instável. Não é alguém que é fiel. Então, por isso que Tiago ele coloca ali a questão, né, das pessoas serem infiéis ou adúlteros, porque ele não tem ali essa estabilidade, né, de lealdade. Ele é desleal, né, e instável ali. Uma hora ele é firme, outra hora ele está, né, com outros conceitos e com outras práticas. Então, o que se requer deles é o arrependimento deste comportamento exterior. Purificai as mãos e aquela atitude interna, limpai o coração, ou seja, as suas obras
tem que ser obras boas, né? Então, purifica as suas mãos aí para aquilo que você vai fazer. E o seu coração, aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, tem que ser algo de um coração limpo, de um coração que pertence a Deus, e não de um coração egoísta, de um coração que realmente ali tem inveja. Então, por isso que ele diz, purificai as vossas mãos, pecadores, ou seja, limpe as mãos de vocês daquilo que vocês fazem errado. E vós de ânimo dobre, limpai o coração. Se você é dividido, coloca um propósito no seu coração, entregue o teu coração somente a Deus e vai naquilo que é o proposto de Deus para o seu coração e não aquilo que é do seu próprio querer, né? Aquilo que o mundo coloca no seu coração ali, tá? Então, é isso. E aí ele diz, afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Então, qual é a atitude que eles devem ter diante do comportamento dele? Tá? Então, se a linguagem de 8b reflete a tradição sacerdotal, tá? Que é justamente, né, eles estarem tendo atitudes de um coração limpo e de atitudes limpas diante de Deus, se apresentando diante dele com fidelidade. Então, os versos os severos, né, mandamentos do versículo 9 dão eco à linguagem dos profetas. Tá? Então, o que os profetas faziam muito? Os profetas, eles vieram para poder ser a voz de Deus para o povo. Então, ele trazia ali, jogava na cara do povo qual era o pecado dele, qual era a consequência desse pecado, e também pedia uma atitude deles, para que eles tivessem uma atitude de arrependimento, uma postura diferente para com Deus. Tá? Então, choro para descrever os desastres, né, que acompanhavam os julgamentos de Deus, mas também chamada ao arrependimento dos seus pecados. Então, afligi-vos, lamentai e chorai. O choro era justamente essa questão, né? Eles rasgavam as suas vestes, choravam, porque sabia que uma consequência do seu pecado que viesse de Deus seria terrível, né? Às vezes aconteciam desastres no meio da nação, no meio de pessoas, por causa do pecado deles. Quando o povo de Israel foi cativo na Babilônia, foi em consequência dos seus pecados, tá? Então, eles choravam. E aqui ele fala, né, para eles fazer isso, né? Considerar tanto a questão do desastre, mas também ter um choro de arrependimento. Não só unicamente, o que me aconteceu, mas também, nossa, isso aconteceu por causa do meu pecado, eu me arrependo disso, né? Então, se arrepender ali daquilo que foi a atitude deles. No Antigo Testamento, o riso é frequentemente a risada zombateira do insensato. Então, que alegremente se recusa a levar o pecado a sério. Então, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto. Ou seja, aquela risadinha, né? Fazia as coisas, mas parece que não vai dar nada, não vai ter problema nenhum, pecando e rindo ali. É igual um filho, né? De tanto a mãe reclamar, eu vou bater em você, ó, se você fizer isso, eu vou bater. Daqui a pouco ele não vai bater nada, sai rindo, né? Então, esse riso tem que ser transformado em pranto, né? Em vergonha, tá? Em alguém que está ali, de fato, reconhecendo o seu pecado, né? E envergonhado daquilo que está fazendo. A todas essas pessoas, Tiago faz seu apelo por um arrependimento radical e completo. Só o arrependimento pode produzir a verdadeira alegria cristã, a alegria que flui da consciência acerca dos pecados perdoados. Tá? Então, diz que a tristeza, né, que vem de Deus, ela é uma tristeza para aproveitamento. Tá? Porque, como diz, né, até o Salmo, né, o choro pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria. Por quê? Porque ali, né, durante aquela noite, o sofrimento, tudo aquilo que colocamos diante de Deus, que pensamos, e aí já colocamos diante dele, já pedimos o perdão, de manhã nós somos uma outra pessoa, e aí temos, né, novas oportunidades. Da mesma forma, quando estamos, né, diante de situações de pecado, e que reconhecemos, e aí nós vamos, né, transformar aquela tristeza toda em alegria, por causa da alegria do perdão que Deus nos dá. Versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago, ele conclui a série de mandamentos com uma exortação que a tudo se resume, né? Humilhai-vos. Essa é a palavra-chave aqui, de toda essa sessão aqui que ele colocou, né?
Humilhar é o segredo para que você possa viver de acordo com aquilo que Deus deseja. Olha só, humilhar-nos na presença do Senhor significa, primeiro, reconhecer nossa pobreza espiritual. Tá? Então, a necessidade ali que Deus esteja conosco, nos fortalecendo espiritualmente. Também admitimos a necessidade da ajuda de Deus. Então, nós não vamos sair dessa sozinhos, né? Nos metemos, né, nessa vida de querer ter, ser, tal, a gente não vai conseguir sair dela, né, e viver da forma como Deus nos quer, né, de contentamento, se a gente não ali tiver, né, a ajuda de Deus. Deus que vai nos ajudar a sair dessa vida junto com o mundo e viver unicamente para Ele. Isso é ser humilde e nos submetermos à sua verdade, à sua vontade imperativa por toda a nossa vida, ou seja, aquilo que Ele manda a gente fazer. Tá? Então, se nos submetermos a ela e vivermos de acordo com a palavra de Deus, realmente nós vamos desfrutar, né, das bênçãos. Né? Então, qual que é o processo? Reconhecer, pedir perdão, né, e ali praticar as coisas novas, né, e não, de novo, as coisas velhas, tá? Então, a tentativa de exaltarmos a nós mesmos ao confiarmos em nossas habilidades, posição e dinheiro, traz também fracasso e condenação. Deus nos humilha. Então, humilhai-vos na presença do Senhor, tá? E aí, se você se humilhar, Deus vai te exaltar. Agora, se você não se humilhar e se exaltar, Deus vai te humilhar. Tá? Então, ou nós nos humilhamos ou Deus nos humilha. Ou nós nos exaltamos ou Deus nos exalta. Então, é melhor nós nos humilharmos e Deus nos exaltarmos do que nós nos exaltarmos e Deus, por fim, nos humilharmos. Então, Tiago está exortando esses irmãos para que eles possam ter uma vida abençoada. Tá bom? Então, versículos 11 e 12, ele fala, voltando, né, um pouquinho ali da maledicência que ela é proibida, voltando à questão da língua. Versículos 11 e 12 devem ser vistos como uma breve reprise da discussão maior acerca do pecado da língua, que iniciou na divisão do capítulo 3, de 1 a 12. Tá? Então, ele volta novamente, parece que concluindo, né, ele abriu um parênteses ali para falar de vários comportamentos, e aí ele volta novamente ali para a língua ali. Tá? Então, diz assim, irmãos, não falais mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgais a lei, não és observador da lei, mas juiz. Então, olha, que ele é bem didático naquilo que ele fala. A palavra do grego significa literalmente falar contra. Irmãos, não faleis mal, ou seja, falar contra. Tá? Então, e descreve muitos tipos de discussões nocivas, ou seja, que prejudica, que é agressiva. Tá? Então, como? Contestação, né, contra a autoridade legítima. Tá? Às vezes ali até, vamos falar, né, da própria igreja ali, a pessoa contesta, vai contra a sua liderança, e uma liderança que tem uma autoridade que é uma autoridade legítima. E aí, caluniar alguém em secreto, ou seja, a pessoa falar pelas costas, tá? No meio dela fala, ou então sai falando com um, de um fala para o outro, do outro fala para o outro, sempre falando nas costas, ou seja, caluniar. Tudo isso, né, são coisas ruins aí, falar contra. E também fazer acusações incorretas, tá? Justamente estar acusando a pessoa de algo que ela não fez. Tá? Existe muito isso, né? Em vários lugares, né, a gente vê, infelizmente, esse tipo de comportamento. Tá? E aí é o quê? Pessoas que não estão, de fato, agindo de acordo com a lei de Deus. Então, ela que julga, né, as pessoas, as autoridades, a própria palavra que é ministrada, ela fala contra essas pessoas ou pessoas, né, pelas costas delas e faz acusações incorretas. Então, vamos lá. A justificativa que Tiago dá a essa proibição é interessante. Falar mal ou julgar um irmão é falar mal e julgar a lei. Tá? Então, se a pessoa ela está agindo, né, de acordo com a lei e o outro vem e critica, e zomba, e contesta, e faz acusações, ele está desmerecendo a própria lei. Tá? Ela está falando mal da própria lei.
e julgando essa própria lei, né? Porque a própria palavra de Deus nos diz que se nós não agirmos em conformidade com a palavra de Deus, nós mesmos somos condenados, não precisa ninguém mais nos condenar. Nós somos condenados, Jesus mesmo, ele disse que ele já veio fazer isso mesmo, né? Aquele que nele crê será salvo, quem não crê já está condenado, já está julgado e condenado. A lei aludida por Tiago se refere ao conjunto maior de ensino, concentrado especialmente no ensino de Jesus. Tá? A gente vê que Tiago, irmão de Jesus, obviamente, então, aprendeu muito com esse irmão dele, mas também ele tinha toda a bagagem que os profetas, né, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento, ele tinha, né, essa é a Escritura, essa é a palavra de Deus, essa é a lei de Deus, aquilo que está no Antigo Testamento e aquilo que Jesus também ensinou, que deixou aqui para os seus. Nosso fracasso em cumpri-la diz ao mundo que, de fato, não a valorizamos tanto. Olha só. Né? Então, quando a pessoa não age de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus, nós estamos mostrando para o mundo que essa lei aqui ela não vale, ela não tem tanto valor. E hoje existem tantas e tantas igrejas, né, nascendo aí, e aí tendo, né, e pessoas, né, que dizem se converter, que estão indo para a igreja, e dizem que não precisa mudar tudo na vida delas, que elas podem, né, tem muita coisa que ela fazia no mundo que ela pode continuar fazendo. O que ela está fazendo? Desvalorizando, desmerecendo a lei de Deus. Então, versículo 12, para terminar aqui. Um só é legislador e juiz, né? Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então, Tiago fecha dizendo aqui que a lei de Deus só tem uma pessoa que fez, e só ela, né, tem ali todo o direito de poder julgar a respeito, né, diante daquilo que ele mesmo escreveu. Então, falar mal de colega cristão é errado, não apenas porque isso envolve julgar a lei. É errado porque isso também é julgar o próximo. Então, ninguém pode julgar o próximo. Tá? Quem que pode julgar o próximo? Deus. Por quê? Porque ele fez as leis que o ser humano deve seguir aquelas leis. Se não seguir, quem que vai julgar? É ele, porque ele que é juiz, ele que determinou, e se a pessoa não cumprir, quem vai julgar é ele, e não nós. Né? Nós falamos mal de alguém, criticamos alguém, nós estamos julgando ele. Tá? E estamos desvalorizando a lei de Deus. Então, deixa isso para Deus, é Deus aí quem julga. A preocupação de Tiago é com o discurso invejoso e de censura pelo qual condenamos outras pessoas na igreja como erradas à vista de Deus. Sabe? Aquela pessoa de julgar, né, de emitir o seu juízo, e fulano não é nada, não. Olha o jeito que ele age, olha o que ele é. Tal. Então, isso, né, às vezes vem por causa da nossa inveja para com eles, ou pela nossa censura ou a nossa discriminação, né, com aquela pessoa. Não gostamos dela, não, achamos que ela não merece, então nós já ditamos que aquela ali ela não é convertida, ela não pertence a Deus, tudo que ela faz é errado. Nossa, então a gente vê essa pessoa como sendo errada aos olhos de Deus. Deus é que vê o coração. Então, mesmo assim, Deus está disposto a se voltar e demonstrar o seu favor se o orgulho pecaminoso der lugar a um arrependimento profundo e uma sincera humilhação diante dele. Então, quem somos nós para julgar? Nós não somos ninguém. Aquele que fez a lei é que pode julgar, é que Deus. Mesmo assim, né, se nós reconhecermos aí, opa, nossa, infelizmente eu fui julgador, né, ao invés de eu estar deixando isso na mão de Deus, eu fiz isso contra o irmão e tal, se nos arrependermos, Deus está disposto a nos, né, absolver também, né, de todo esse pecado, de tudo isso que nós fazemos, né, e é claro, uma vez que nós nos humilhamos e reconhecemos, Deus vai agir de forma a trazer a unidade no meio do povo e cessar essa divisão, se nós realmente humilharmos sinceramente diante dele, né? Nos arrependendo dos nossos atos. Então, para finalizar aqui, a reflexão e para a nossa vida e aplicação, as perguntas. Você já aprendeu algumas lições quando suas orações não foram respondidas? Ou simplesmente só criticou? De que maneira uma pessoa pode tornar-se amiga do mundo? Que atitudes é que ela deve ter que demonstra que ela se tornou amiga
desse mundo. É só ir na balada, só fazer aquelas coisas, ou existe algumas outras coisas que nos une ao mundo, né? Sabemos aí da questão das filosofias do mundo hoje em dia, né? Então, isso também é um caminho. Né? De que maneira você pode se aproximar mais de Deus nessa semana? Então, se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você. Agora, a maneira de se afastar é muito fácil, né? É só ir contra a vontade dele, é falar mal contra o irmão, desvalorizar a sua palavra, isso aí nós estamos só afastando. Mas e como? Como que nós podemos nos achegar mais e mais diante de Deus?